Muito bem, muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nós nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. Nosso estudo tem rendido muito bem. Nós já terminamos a primeira parte do livro que tratava da Gênese. Então, nós já passamos aí pela Gênese planetária, por diversas partes da Gênese, e nós adentramos nos milagres. Então, no estudo dos milagres, nós temos tratado aqui dos fluidos, porque foi assim que Kardec, dentro da sua didática, entendeu por bem explicar essa parte, né, dos milagres, justamente porque muitas ações ditas miraculosas são, na verdade, uma movimentação de fluidos, né, de forma consciente, especialmente realizados por Jesus. Então, nós estamos estudando aí a parte dos fluidos. Nós estamos no capítulo 14, e hoje nós começamos o item 18 na semana passada, mas não conseguimos terminar o item 18. Então, nós estamos... Muito bem, Lucélia, muito bem lembrado. Vamos dar um oi aí para a Lúcia, que arrumou ontem, deu certo hoje dela entrar, que bom. Né? Quem que entrou agora também é a Maria. Minha amiga Maria está aí também, Maria Mendes, a Dalva entrou um pouquinho depois também, a gente conseguiu cumprimentar ela, é a Renatinha. Todos sejam muito bem-vindos aí, bem-vindas. Então, nós estamos no item 18. Nós já passamos aí pelo comecinho dele, pelo primeiro parágrafo, pelo segundo parágrafo, pelo terceiro parágrafo, pelo quarto parágrafo, e nós vamos para o quinto parágrafo do item 18. Mas, como Kardec se deu o trabalho, trabalhou tanto para colocar tudo em ordem linear de raciocínio, eu não tenho coragem de cortar o raciocínio de Kardec. Então, eu vou ler desde o item 18. Quando chegar onde nós paramos, aí eu paro para a gente começar os nossos debates. Sempre lembrando que nós não temos hierarquia, o estudo aqui ele é horizontal, nós estamos numa mesa redonda, portanto, quem quiser se manifestar, fique à vontade. Então, vamos lá. Item 18. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Primeiramente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e com os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser, que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de, ainda mais, guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Então, rapidamente e bem basicamente, Kardec vem tratar justamente disso. O perispírito é a parte material do nosso corpo que está num estado rarefeito, um estado muito próximo ao fluido espiritual.
e ele se liga ao nosso corpo físico, se liga a nós, que somos os espíritos, e o perispírito consegue se ligar com os fluidos espirituais. E é aí que a gente consegue as trocas, sejam elas uma mediunidade direta, seja ela uma influenciação, todos nós estamos sujeitos, e aí vai depender o que tipo de fluido que nós vamos nos conectar. Se nós estamos num pensamento muito invejoso, muito vaidoso, é nessa sintonia que nós vamos nos ligar com os espíritos que também estão nessa sintonia. Se nós estivermos numa sintonia de amor, de caridade, é nesses fluidos que nós vamos nos ligar. Então, até aqui no finalzinho da parte que eu li, Kardec fala, quando há uma obsessão, ou quando há uma ligação de pensamentos de um espírito, pensamento ruim, com outro espírito, também de pensamento ruim, quando eles se afastam, melhora a situação. Mas enquanto o perispírito não se modificar através da modificação do espírito, o problema não acaba. Então, foi o exemplo que nós demos na semana passada da obsessão. Uma pessoa está obsediada. Então, ela busca uma casa espírita, ela busca uma orientação e ela consegue, então, passar pelo tratamento da desobsessão e aquele espírito que é influenciável vai ser encaminhado. Depois disso, está ok? Depende. Se o pensamento continuar baixo, se o pensamento continuar negativo, envolvido nessa sintonia inferior, rapidamente, né, ou na próxima oportunidade, essa pessoa se ligará novamente a espíritos que estão com esse tipo de pensamento. E me lembro também que o Marx fez um comentário muito interessante sobre isso, para falar que muitas vezes nós precisamos de ajuda técnica fora do espiritismo, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, a depender da condição de cada um. Então, quando a gente não conseguir trocar os nossos pensamentos e viver bem, nós temos que procurar ajuda profissional. Isso vale para todos nós, sem exceção. Que isso nos ajuda a organizar, ressignificar a nossa vida e aí conseguir melhorar os nossos pensamentos. E aí nossa antena vai ficar antena digital com os espíritos superiores. A gente consegue ficar com um sinal limpinho com esse tipo de pensamento. Fica à vontade, Ana, pode fazer seu comentário. O seu microfone está desligado, Ana. Só dizer aqui que ele coloca aqui, ó, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. Agora, como é que nós vamos nos modificar por nós mesmos? É fazendo uma viagem interior, o autoconhecimento. Daí a importância do autoconhecimento, fazer um mergulho, encontrar com a nossa sombra, colocar o nosso ego frente a frente com a nossa sombra, porque o ego gosta de mascarar a sombra. Quando eu digo sombra, é aquele nosso lado demoníaco, que nós temos um anjo e um demônio dentro de nós, né? Então, esse lado sombra aí, e eu convido vocês a participarem do nosso estudo de quinta-feira, de Joana de Ângeles, que é excelente, e é voltado para o autoconhecimento. E é uma turma também muito boa, como essa nossa aqui, e é um estudo muito também importante. Então, quem não participe, pode participar na quinta-feira, às 15 horas, está feito o convite aí, tá bom? É ótimo. E a gente vai estabelecendo a conexão, né, entre a Gênese, Joana de Ângeles, Jung, como o Max bem lembrou, aí às vezes precisa, não só pelo... Nós não conseguimos sozinhos chegar a esse autoconhecimento. Daí a importância da ajuda de um profissional, como o Max nos lembrou muito bem. Aí a necessidade dessa ajuda. E é isso aí que eu queria colocar e coloquei aí para vocês. Muito obrigada. Muito bem.
Fica um salve aí para Marleninha também, que eu não vi chegando aí. E é isso aí, esse convite da Ana aí também é muito interessante. Joana de Ângeles trata muito essa questão psicológica, né? E eu já ouvi falar muito bem desse estudo mesmo. Parece que a turma lá é firme. Fica à vontade, Marcos, pode falar. A Ana devia ter falado quem que é Jung, né? Ela tá partindo do pressuposto que todo mundo sabe quem é, né, Ana? Jung foi um médico, né, psiquiatra, muito amigo de Freud, e que estudou o inconsciente individual, coletivo. E Joana de Ângeles foi preparada por ele, aliás, ao contrário. E Joana preparou Jung para reencarnar. Então, Joana é junguiana e Jung é joaniano. Aí uma conectividade entre os dois, uma conexão, como é que eu vou dizer? Uma sintonia entre os dois. É isso aí. Agora, Isso aí. Porque a Ana falou que ele era amigo do Freud, mas, assim, só complementando o que ela falou, eles trabalharam juntos até certo ponto. Para quem não conhece, é muito interessante porque eles se dividiram a partir da questão da sexualização do inconsciente, né? Então, Jung vai para uma vertente um pouco mais social, mais colaborativa, enquanto Freud vai se dedicar à interpretação da sexualidade, né, nesse inconsciente. E aí as expressões disso no comportamento individual, né? Muito legal. eles acabaram brigando, se Sim. desentendendo, porque o Freud era muito machista, a palavra dele, ninguém podia contestar, e ele brigava mesmo. Ele tinha lá o sistema dele, é muito interessante. E o Jung deu um passo à frente com relação à libido, à colocação de Freud com relação ao prazer. Freud afirmava que o homem tem sede de prazer, e ele focou esse prazer na sexualidade, nos complexos de Édipo, de Eletra. Então, é isso aí. Eles acabaram se desentendendo, brigaram. E o Jung também era uma personalidade super, super estranha, vamos dizer assim, né? Muito. Eles eram muito diferentes mesmo. Diferentes, assim, em relação a nós e em relação a eles dois. Isso aí, estabelecidos quem são Freud e Jung, e a sua colaboração com a psicologia, também com a psiquiatria. Fica aí o convite para o estudo de Joana de Ângeles, para a gente conhecer melhor esses estudos e também conhecer melhor a nós mesmos. Só confirmando, só ajudando a Yara, quem não puder ir, porque é quinta, às 15 horas, né? Às vezes muita gente não pode ouvir depois, fica gravado, igual esse aqui, viu? É isso aí, quando for lavar a louça, fazer faxina, coloca um estudo nosso aqui do Luz e Amor, todos estão lá e o serviço doméstico fica facinho, e a gente ainda aprende um monte de coisa. Mas é isso aí, então nós paramos nesse ponto na semana passada, tá bom? Então eu vou continuar a partir do ponto da semana passada. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja que se embebe de um líquido. Então, como o perispírito ele tem natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele assimila, ele entrelaça com eles, como uma esponja que se embebe, né? Que se encharca de algum líquido. Então, é assim que a gente faz a nossa troca vibracional, né? Com pensamento, a prece e também as questões mediúnicas. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua radiação. O perispírito com eles se confunde. Então, a ação é direta,
e o perispírito acaba se confundindo aí com essas irradiações, né? Com essa troca. E é por isso que a gente fala que nós estamos sob constante influência dos espíritos. Você pode estar trancadinho no seu quartinho lá, que você sofre influência dos espíritos, né? Porque eles não se limitam à matéria grossa, né? Como nós. Então, onde nós estamos sendo influenciados. Por isso que nós temos que vigiar o nosso pensamento e as nossas atitudes em qualquer lugar que estivermos. Muito bem. Kardec continua assim. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com o que se acha em contato molecular. Qual que é o organismo material que o perispírito está em contato molecular? É o nosso corpo físico. Então, o espírito, o fluido espiritual vai contactar o nosso perispírito e o nosso perispírito vai assimilar essa influência e vai reagir. Reagindo, transmite ao nosso corpo físico. Daí, então, a gente pode entender aqueles fluidos, por exemplo, que Kardec enumerou, né? Deu exemplos aí de fluido que dá sono, fluido que excita, fluido que agita e tudo mais. É aí também que a gente falava também na semana passada dos ambientes. Quando a gente está num ambiente de um fluido mais carregado, a gente acaba ficando influenciado. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu sou bem sensível, e uma certa vez teve uma discussão muito calorosa, e eu estava perto, e eu fiquei congestionado, como se eu tivesse gripado mesmo, cansado, por muito tempo. E o dirigente do centro, na época, falou para mim, ó, enquanto você ficar lembrando dessa briga toda hora, você não vai melhorar. Porque eu ficava repassando aquela discussão na minha cabeça. Ou seja, eu estava naquela vibração ainda. Então, eu precisava sair daquela vibração, meu perispírito sair daquela vibração, e aí eu ficar mais tranquilo. E foi até rápido. Foi uma prece, uma troca de pensamento, eu consegui sair daquela faixa vibracional. Então, vejam que tem uma relação direta no nosso corpo físico, sim. E a gente vê isso também em muitas pessoas que estão em tratamento de saúde, quando recebem um passe, quando estão numa vibração elevada, elas se sentem um alívio nos sintomas, né, a depender da doença delas. Depois Kardec continua assim, ó. Se os eflúvios, né, eflúvios são aquelas emanações, né? Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente, né, ou seja, sente muita impressão salutar. Salutar é saudável. Então, se o eflúvio é bom, a gente sente aquela impressão salutar. Um bom exemplo é numa palestra do Luz e Amor, lá na quinta-feira, aquele clima agradável, pessoal procurando um estudo, passa umas crianças correndo ali no corredor, você toma um passe, né? A gente brinca que a gente sai de lá nas nuvens, você sai de lá flutuando, porque a impressão que a gente ressente é justamente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Então, no caso da discussão que eu falei que eu estava junto, uma discussão muito raivosa, né, até com sentimentos que estavam ali adormecidos, eu senti uma pena mesmo, né, pena no sentido penal mesmo, de você sentir um sofrimento, né, no seu corpo físico. Então, o nosso corpo físico assimila esses fluidos espirituais pela conexão que ele faz através do perispírito. O perispírito se liga no fluido e depois ele reage no corpo que ele está ligado, que é o nosso corpo físico. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades, né? Então, esse exemplo que eu dei aí, se o eflúvio, né, esse sentimento ruim, apesar de eu já ter me afastado do local da discussão e das pessoas que estavam discutindo, eu continuei pensando muito naquilo, fiquei impressionado com aquilo. Então, eu continuei naquela faixa vibracional e me ocasionou uma desordem física, excesso de sono, excesso de cansaço, falta de energia.
né? E aqui, Kardec ainda fala que não é outra a causa de certas enfermidades. E é isso mesmo, né? A gente vê que pessoas muito negativas constantemente estão doentes, estão com a imunidade baixa, né? Estão vibrando aí nessa onda. Fica à vontade, Ana. Isso que você sentiu aí, que você vivenciou, em psicologia cognitivo-comportamental, chama-se ruminação. A gente não consegue engolir e fica ruminando. Aquilo volta, repete, e são aquelas ideias fixas que André Luiz chama de monoideísmo. Ideias que ficam ali repetindo e que realmente causam muito mal. Então, a questão é evitar ficar ruminando. Substitui, quando vem esse pensamento, substitui por outro. Imagina Jesus numa praia, põe um pensamento bom, né? uma forma, pensamento boa, no lugar dessa coisa ruim, para diluir, né, esses fluidos negativos. Perfeito, Ana, é isso mesmo. A troca de quadro mental alivia quase que instantaneamente, né? Só que a gente tem que insistir, porque, como você disse, é uma ruminação, né? A gente engole e volta, engole e volta. Então, a gente tem que justamente cuspir, né? Cuspir o que a gente está ruminando aí, trocar o pensamento, para que a gente consiga sair dessa faixa vibracional. Muito bem. E, para concluir o item, Kardec diz o seguinte: os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Miasmas pestilenciais são emanações fétidas. Então, a gente absorve aí pelos poros perispiríticos, né? É o que a gente chama das anteninhas, né? É onde a gente se liga, que a gente faz essa absorção. Então, a gente percebe, principalmente quem é mais sensível, mas até quem não tem uma mediunidade ostensiva, percebe que há lugares, como a gente comentou aí, que a gente fala, nossa, o clima aqui está pesado, não está legal, né? Isso aí a cultura popular disseminou esse conceito, né, de ambiente pesado, ambiente leve e tudo mais. Muito bem. E essa antena aí que você falou em anteninha, não falou? Falei. Essa antena maior que nós temos, como se fosse uma parabólica, ou mais que parabólica, uma antena até mais moderna, é a pineal, a nossa glândula pineal. Ela é de uma importância muito grande no nosso pensamento e no nosso sentimento. Perfeito. Glândula pineal, muito estudada aí, né, muito discutida também. Que fica na nuca, né, Ana? Se não me engano. Ela fica aqui, ó. Ah, na frente? Nesse rumo aqui, lá, ó. Lá no meio. Lá no meio. No meio dos dois cérebros, do direito e do esquerdo, que não tem mais esse negócio de direita e esquerda. A neurociência derrubou isso aí. Os neurônios, eles se conectam como um todo, não tem mais negócio de lado direito, lado esquerdo. Assim diz a neurociência. Muito bem. Então, vamos ao item 19. Assim, se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco da irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical
cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, nas reuniões, cada um vai estar emanando ali o seu tom, né, a sua nota, e aí é como se fosse uma orquestra, né? Os receptivos vão perceber essas várias notas, né, esses vários eflúvios que vão ressoar aí. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a agradável é a impressão. Penosa, se aquele é discordante. Ora, para isso, não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras, quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Então, a irradiação, né, como a gente está falando aí de cada um, ela pode ser maléfica, benéfica, né? E mesmo que, como Kardec colocou aqui, se exteriorize ou não por palavras, a irradiação existe. Então, a gente pode entrar numa reunião que estejam 10 pessoas em silêncio absoluto, que nós vamos absorver alguma coisa ali, que nós vamos, que vai ter não vou falar que a gente vai absorver, mas vai ter uma influência ali, benéfica ou maléfica, né? E dentro daqueles vários tipos que Kardec apresentou. Ou seja, a comunicação não é necessária para essa conexão, né? Por quê? Porque é através do pensamento, como nós estudamos aqui. O pensamento modifica os fluidos ao nosso redor, e esse fluido, quando encontra uma anteninha que o capta, ele gruda nela, faz a conexão. Tá bom? Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada, de pensamentos bons e benévolos. Foi o exemplo que eu dei das nossas reuniões no Luz e Amor. Envolve-a uma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque é impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Basta, porém, que se lhe misturem alguns pensamentos maus para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido é morno, ou de uma nota desafinada num concerto. Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo. Nauseabundo é o que causa náuseas. Então, nas reuniões, a gente vai ter essas emanações. A gente vai sentir essas emanações. E tanto boas como ruins, como ele colocou aqui. E, desse modo também, como ele colocou, explica a ansiedade, a vontade, a gente fica ansioso, quer ir embora de uma reunião, quando a gente percebe que a gente está sendo agredido, vamos dizer assim, justamente por os fluidos que estão fazendo parte daquela reunião. Fica à vontade, Ana, pode falar. Interessante que eu comentei outro dia no grupo, né? E o mesmo vale para esse nosso aqui. A gente, mesmo online, a gente recebe essa influência fluídica, porque é tão gostoso, quando termina a reunião, fica um bem-estar, um ambiente gostoso na casa da gente, e dentro da gente também, quanto a gente se sente bem. É verdade. Eu estava muito sobrecarregado há um tempo atrás aí, e aí um parente meu falou assim, você tem que tirar alguns compromissos. A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, no Luz e Amor eu não vou tirar, não. Porque é o compromisso que me traz energia, que me renova, né? Então, justamente pelo que a Ana falou. Ainda tem outra questão. Quando a gente participa de uma reunião assim, a nossa visão muda. A nossa antena vai ligar, porque às vezes tem um ambiente bom perto de nós, mas nós não estamos captando, às vezes. Quando a gente chega ali em cima, a gente consegue sentir essa vibração mais alta também, né? Ainda tem esse fator. Muito bem. Item 20.
O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. Então, realmente, vejam, o pensamento, como a gente falou, que ele influencia, né, que ele atua no fluido espiritual, ele produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É o que nós estamos comentando aqui agora. Nós fazemos uma reunião, separamos um tempinho nosso, estamos num clima agradável, às vezes com opiniões diferentes, respeitando as opiniões, complementando o estudo, numa vibração boa. E o que acontece? Influencia no nosso moral. A medicina não vai explicar isso, por enquanto. Pode até começar a ter um caminho, né? Mas a física, a biologia, também está no caminho. Mas foi justamente a terceira revelação, o Espiritismo, que vem de uma forma mais clara trazer para nós. Fica à vontade, Ana. Eu não sei se, acho que foi aqui, né, nesse estudo que nós comentamos a diferença entre fluido e energia. Foi. Foi, né? Então, às vezes, até o Max explica isso melhor para nós, né? Que o fluido é substância e energia é uma propriedade dessa substância. O Max, acho que ele tem condições de explicar bem isso aí para nós, né? Não sei. E é muito interessante bater nesse ponto, para a gente não substituir a palavra energia por fluido. O Max explicou para nós. Quer falar alguma coisa, Max? Fica à vontade. Vamos ver se você lembra aí. Tenta lembrar aí, vai, você. Lembrar eu lembro, explicar que eu não consigo. Não, o que a Ana está falando, que a gente até discutiu foi semana passada. Que quando ela fala de propriedade, é essa capacidade de interferência, né? Então, o fluido, agora eu falei certo? Senão daqui a pouco ela abre o microfone. Alô, supimpa. Então, o fluido, ele seria o que a gente tem como matéria que nos ocupa, né? Porque acho que a maior parte vai lembrar que existem os estados físicos, né, das substâncias, aí tem o sólido, líquido e gasoso. O fluido, e também eu estava lembrando semana passada... Ô, Marcos, só abrindo um parênteses aí, deixa bem claro para nós o que é substância e o que é a propriedade. Tá, eu vou tentar. Aí é o seguinte, aí existe um outro que é o plasma. Então, quando a gente falar, a gente plasmou alguma coisa, a gente também tem que tomar bastante cuidado, que é a mesma preocupação que a Anne fala com o fluido. E aí, quando Marcos, o plasma é o quarto estado da matéria? Seria um quinto, né? Quinto? Porque o plasma, o quinto, né? a diferença entre eles é que o plasma, ele é uma combinação, às vezes, de substâncias. Então, por exemplo, o exemplo mais claro do que é o plasma é o sangue, né? Então, quando você olha o nosso sangue, ele tem uma consistência homogênea. Você vai conseguir separar, através de uma centrifugação, as diferentes etapas, né? Os níveis ali dentro, mas num todo o seu funcionamento é único. Deu para entender o que é plasma, né? Aí, e aí ele varia também nesses três estágios, né? Sólido, líquido, gasoso, mas ele não pode ser considerado um fluido e também não pode ser enquadrado como algo separado, porque ele é uma composição. E aí, quando a gente fala do fluido, a gente tem que pensar no que seria esse fluido. E aí a Ana trouxe que ele seria uma substância. E aí, quando a gente fala substância, é bem complicado, porque nem sempre uma substância é algo puro ou algo que possa ser considerado como um fluido.
Então, por exemplo, se eu penso que é uma substância, a gente entende substância como diferentes compostos aí, diferentes estruturas, né, macro e micromolecular, e aí pode ser desde uma água até uma molécula complexa como o açúcar, uma molécula de glicose, por exemplo. Então, o fluido, ele está fora disso. Ele é um composto com propriedades de matéria, mas com outras propriedades que estão associadas à sua capacidade de produzir energia. Então, assim, ele não dá para dizer que é uma substância, mas também não dá para dizer que ele não é nada além disso, porque ele tem características de um e de outro. Então, quando a gente pensa no fluido, que aí, pegando a ideia da energia, a gente tem que pensar que o fluido é tudo que ocupa lugar, quando a gente está falando de fluido espiritual, tá, gente? Aí eu já estou transpondo para a versão espírita da coisa. Quando a gente Que pensa... é o fluido cósmico universal, né? Isso. Porque quando a gente fala fluido, é muito genérico, né? Então eu estou falando desde gasolina, né? Sei lá, gasolina, etanol, até o fluido cósmico universal. Então, assim, é muito genérico. Aí a gente tem que direcionar nesse caso. E aí, quando eu estou falando do fluido cósmico universal, eu estou falando de tudo que ocupa espaço nesse universo, mas que ele não é percebido visualmente. Porque se alguém me perguntar como é isso visualmente, eu não faço ideia. Mas pensando no espaço que ele ocupa, para fazer uma linha mais ou menos clara, seria como o oxigênio, como a atmosfera, como se fosse o ar que a gente respira. Então ele está em tudo e está para todos. E aí, quando a gente pensa nas propriedades desse fluido, que é o que a Ana estava falando, a gente tem que pensar na energia que ele é capaz de transmitir. Então, por exemplo, vamos voltar lá no que a gente falou semana passada. Quando a gente vai fazer irradiação, vai aplicar um passe, vai fazer algum tipo de tratamento, um reiki. O meu fluido individual, Max, tem a capacidade de vibrar. Então, ele vai vibrar e ele vai se movimentar. Nessa vibração, ele vai transmitir energia para o fluido próximo. No que ele transmite para o fluido próximo, ele vai em direção àquela pessoa, ou aquele indivíduo, ou aquele objeto, que eu estou direcionando a minha vibração. E aí nisso é o que a Ana estava falando da energia. Então a capacidade de transmissão do fluido cósmico universal está associada a essa produção de energia. Porque a partir do momento que ela atinge o receptor da minha vibração, ele fornece energia para aquele fluido do outro indivíduo que será o receptor. Fez sentido, gente? Fez? Ah, e aí, até eu estava, antes de começar, eu estava ali preparando a janta, e eu estava pensando, falei, gente, mas tem que ter um exemplo mais, assim, cabível, né? Mais fácil de ilustrar. E aí eu lembrei de várias coisas. É que eu não tenho aqui em casa para mostrar para vocês, mas talvez vocês já tenham visto. Sabe aquelas bolas, aquelas esferas, que no centro tem um filamento e que ela faz como se fossem uns raiozinhos em volta? Ficou claro. É isso aí, Lucélia, tá certinho? Gente, alguém vai falando que sabe o que eu tô falando, porque eu não tô falando aqui. Mas vocês já viram? Tinha gente que usava isso há um tempo atrás, era modinha, usava isso como se fosse uma luminária até, e aí ficava fazendo uns raiozinhos, iluminava o quarto e tudo. Aquilo lá dá para ter uma ideia do que seria isso que eu tô falando. Então, o filamento central, cara, se você quiser procurar aí na internet, às vezes você mostra pro povo que eu tô... É o que eu tô fazendo, Max. Mas você sabe o que eu tô falando, né? Sei, Eu sei. não sei como é que chama aquele abajur, não faço ideia daquilo. Mas é uma esfera que ficava saindo uns raizinhos dentro, super bonitinho. E aí que lá ilustra bem.
E aí o filamento seria o indivíduo que está vibrando. Aí, Caio vai mostrar para vocês. E aí a esfera seria o receptor. Isso, maravilha. E aí, tá vendo aqui? Olha lá, dá até pra gente já comprar no Mercado Livre para usar numa aula didática de evangelização. Ó. É isso aí. Ó, então pensa, tá vendo o centro que tem uma bola mais luminosa? Aquele centro seria eu, indivíduo, vibrando. A esfera por fora seria um outro indivíduo que vai receber a minha vibração. E os rainhos que estão saindo de mim e chegando até lá, é essa transmissão de energia que a gente está falando. Então, quando você pensa ali, sou eu vibrando, criando uma onda eletromagnética, no caso, que é transmitida pelo fluido. Porque é que ali a luzinha está acesa. Vê se tem com a luz apagada, Caio. Ah lá, isso, maravilha, ó. O negócio é invisível. Tem alguém vendo o que está ali dentro preenchendo? Não tem. Então, isso é o fluido cósmico universal. Aí forma uma psicosfera, né, em cada um de nós. Isso, exatamente. Então, isso aí é tudo aquilo que eu emano. É um exemplo, assim, sutil, né? Vamos dizer assim, até um pouco grosseiro, mas que dá pra gente entender, ó. Tanto que a pessoa, quando coloca o dedo lá, o raio fica mais forte. Então, é como se eu estivesse direcionando a minha energia para aquele objeto, ou para aquela pessoa, ou para aquela coisa que precisa de um tratamento, que precisa de vibração e assim sucessivamente. Foi grosseiro demais ou deu para pelo menos ilustrar o negócio aí? Não deu, porque o eletromagnetismo é muito importante a gente saber isso, porque tudo é eletromagnetismo, né? Nós somos eletromagnetismo. Nosso próprio planeta, nós temos uma eletricidade, um magnetismo em nós, o planeta tem, né, os polos magnéticos. Então, é tudo assim conectado, né, Marcos? É que a gente às vezes pensa assim, de uma forma tão macro, né? Porque a gente ainda precisa visualizar a coisa. Mas quando a gente pensa num nível assim atômico, gente, o que que é um átomo? É uma ligação elétrica, sabe? Assim, é uma coisa que é tão insignificante, dada a dimensão do universo, que às vezes a gente esquece. Mas que cada pequeno átomo do nosso corpo, cada composição do nosso organismo tem eletricidade. Então, quando a gente fala de vibração e de transferência de fluido através de energia vibracional, a gente tem que pensar nisso, que nós somos vibração, né? O nosso corpo é vibracional. Então, a composição fluídica minha, ela é parte de um todo, né? E isso que é o legal de pensar no fluido cósmico universal, né? E nessa transmissão por vibração, gerando energia. Fez sentido aí? Alguém quer que eu fale mais alguma coisa? Muito bom, fez sentido sim. O exemplo aí dessa bola, que aqui na internet apareceu com bola mágica, mas não é bola mágica, né? Tinha gente que usava isso de abajur, enfim, eu fiquei tentando lembrar isso, a gente já usou em feira de ciência, mas eu não faço ideia disso aí. Ficou muito claro. E também, ainda mais o exemplo ali do dedinho, né? E aí fazendo a ligação ali, ficou muito claro, acho que todo mundo entendeu aqui pelas cabecinhas fazendo assim, acho que ficou claro. É que eu tô no celular, eu só tava vendo a sua cabeça e a da Ana, agora que eu tô vendo a Marlene. Não, Mas mas eu o não tô vendo pessoal, mais ninguém. Então, por isso que eu falei, vai falando aí, que senão eu não vejo e não sei de nada. o pessoal entendeu sim, inclusive a Lucélia agradeceu aí, falou que foi muito bom ter revisto isso aí. Beleza. Muito bem. Então, lá no item 20, né, estava falando que o pensamento produz um efeito físico, né, que atua no corpo, né, fisicamente. E só o Espiritismo que poderia tornar isso compreensível, porque o Espiritismo é uma revelação, né? Ele vem um pouquinho antes da nossa descoberta.
até que a ciência consiga caminhar aí com a revelação do Espiritismo. Então, justamente, ele traz esse conhecimento para nós. E aí ele continua dizendo... Eu penso que com essa explicação do Max, ele chegou bem próximo daquilo que Kardec fala, né? É o que você quiser chamar, fluido eletromagnético, certo? É isso aí, eletricidade. Porque nós não vamos chegar mesmo na essência da coisa, né? Mas foi ótimo. Isso aí, excelente. Acho que ficou bem claro e bem ilustrado. Bom, e aí Kardec continua assim, ó. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. Então, a gente gasta energia no dia a dia e a gente fica com fome, porque a gente quer alimento para poder o alimento virar substrato, né, para o nosso corpo, a gente conseguir ter forças. A mesma coisa é os lugares que têm uma energia boa. Tanto que tem muita gente que fala, né, nossa, eu estou muito cansado, eu estou precisando mexer com as minhas plantas, né, estou precisando lavar a alma na cachoeira, estou precisando dar um mergulho no mar, né, porque a gente sabe que a natureza, né, ela é ou ficar ali com seu animalzinho de estimação, porque a natureza ela é repleta de energia nesse sentido, né? É assim como a gente também recupera as energias em reuniões como essas, como nós falamos. Depois Kardec continua. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Resumindo, a gente tem que pôr a bateria para carregar, e a nossa bateria vai justamente ser carregada em boas reuniões, né, em lugares que tenham esses eflúvios, essas emanações positivas e reconfortantes. Por isso que é tão importante, a gente sempre fala, a gente reservar uma parte do nosso dia para prece, uma parte da nossa semana, né, a depender dos compromissos de cada um aí, para uma reunião de estudo, para uma ação de caridade, uma reunião de família, né, agradável, para que a gente consiga colocar o nosso corpinho na tomada, para recarregar as nossas energias. E encerrando esse item, Kardec nos traz o seguinte: quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. E é isso que a gente vem falando aqui justamente, né? Muitas vezes aí uma boa conversa, né, um ombro amigo, nos anima, né, nos retempera e nos auxilia aí, inclusive em questões físicas, né? Então, é justamente por conta... Eu gostei do verdade absoluta. Onde que não tá? tem relativismo aí. Ah, né? sim, uma verdade absoluta, exatamente. Que Kardec está tratando justamente dos fluidos e esse dito, né, que nasce como um dito popular, né, que um médico opera um doente com boas palavras, é uma verdade absoluta, né, não está no... O popular traz muitas verdades e essa é uma delas. Muito bem. Item 21. Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. É fora de dúvida. Mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? Então, veja. Dir-se-á que é possível evitar pessoas mal intencionadas. Verdade, a gente pode evitar pessoas mal intencionadas.
Aí Kardec vem com uma pergunta. E como é que nós vamos evitar espírito mal intencionado? Você não está vendo ele, ué. Não adianta trancar a porta do quarto e fechar a janela. Como é que a gente vai evitar eles, então? Mas Kardec não deixa pergunta sem resposta, né? Ainda bem, senão a gente está perdido. E ele fala aqui, ó, o meio é muito simples, porque depende da vontade do homem que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre óleo e água. Como é que nós vamos evitar os espíritos mal intencionados? Reforma íntima. Não sendo mal intencionado, não tendo pensamentos negativos, não querendo ganhar em cima do outro. E isso nas pequenas coisas, não furando fila, na padaria, devolvendo... É a transformação moral, né? Que nós Exatamente. podemos fazer no dia a dia. É a questão do rádio. Eu não quero sintonizar o rádio na frequência tal. A gente vira lá o dial e muda a frequência. A diferença para a vida é que mudar a frequência do nosso perispírito é mais difícil, porque a gente tem que deixar o ego de lado, a gente tem que exercitar o amor, exercitar a caridade. Então, dá trabalho. A grande verdade é essa, nós não podemos negar. Reforma íntima dá trabalho. E isso, mas ela é necessária. E esse trabalho é extremamente reconfortante, porque nos coloca numa sintonia melhor e nos traz uma paz e uma felicidade muito maior do que o esforço que a gente faz para alcançá-lo. Fica à vontade. Tem que ligar o microfone. Né? Eu gostei da metáfora que ele usou do óleo e da água, que não se misturam. Então, os bons e os maus fluidos também não se misturam, não tem jeito. Então, é igual você falou, é a sintonia, a frequência. Se você está naquela mesma frequência, aí vai ter combinação. Agora, se um tiver numa frequência boa ou outro na ruim, não tem combinação fluídica. Não tem mistura homogênea, né? Perfeito. É o que muita gente falava para o Chico, né? Ah, mas você vai no presídio, achando que por ele ser uma pessoa sensível, ele se ligaria nos fluidos negativos que estavam ali. E era exatamente o contrário. O Chico estava muito acima daquilo. E ele se ligava nos fluidos bons daquelas pessoas que estavam lá. Nas emanações das mães que estavam acompanhando seus filhos ali, né, as mães já desencarnadas, que acompanhavam seus filhos na cadeia. Era nessa vibração que o Chico estava. Então, você podia, né, como a gente retrata vários casos da vida dele, ele, diante de grandes perturbações, de pessoas que o agrediam, que cuspiam, que xingavam e ofendiam, e ele não se abalava. Porque era de ferro, porque era de pedra? Não, porque a vibração dele estava lá em cima. Então, ele não abaixava. Com certeza, né, é um espírito imperfeito também, de vez em quando deve ter sentido, sim, né, as dificuldades da vida, mas estava numa vibração tão alta que essas agressões não o atingiam de forma direta. Muito bem, eu vou parar por aqui, porque deu o nosso horário, e semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo... Aliás, eu acho que eu vou ler, gente, rapidinho, que aí a gente encerra e já parte para o próximo item. Ó, vamos lá. Que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, ou seja, malsãos são nocivos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. Então, Kardec está falando aqui para nós, como é que a gente faz para limpar o ar? A gente limpa o ar justamente tirando o foco, destruindo os focos nocivos. E eu mudei de ideia, eu vou parar aqui. Porque a gente vai fazer, vamos caminhar devagarzinho, que é importante para o nosso estudo. Então, a gente para aqui, fica faltando esses dois parágrafos,
E na semana que vem, a gente entra numa parte muito interessante, que eu acho que muitos de nós aqui estavam até ansiosos para que chegasse, explicação de alguns fenômenos. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Então, a gente vai entrar aqui no que algumas pessoas chamam de milagre, no que chamam de sobrenatural. E vejam que Kardec não dá um ponto sem nó. Ele coloca explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Só são considerados, não são sobrenaturais, como a gente estudou no começo do nosso estudo lá, quando a gente começou a falar de milagres. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade.